Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre os cuidados ao comprar um carro, seja ele um carro particular ou em uma loja, digamos que uma loja que não é uma concessionária, ou até mesmo em uma concessionária, e vou contar um pouco sobre as experiências que eu tive até o momento e também uma experiência que o meu pai teve que eu acabei estando no meio da compra desse carro também. Então, eu vou começar pelo primeiro carro que eu comprei, foi um carro particular. Na época o valor estava bem ok, estava mais ou menos uns R$ 2.000 abaixo da FIP. Eu já estava buscando por um carro naquele modelo, que no caso foi um Export na época, e apareceu bem em frente à casa dos meus pais um carro com o adesivo, né, de venda. Eu acabei conversando com o dono do carro, ele também conversou lá em casa, com a família e tudo mais. E a gente acabou olhando esse carro de noite. É uma primeira dica que eu vou dar. Não negocie carro de noite. Foi um erro, foi um grande erro. No outro dia pela manhã eu acabei já realizando pagamento, indo no cartório, fazendo alguns processos e acabou que, por sorte, o carro foi um pouco mais barato, mas eu acabei tendo que trocar dois pneus que estavam bem velhos. Tinha um pneu que estava até já soltando um pedaço, meio que abrindo um buraco já no pneu, estava bem velho mesmo. Em seguida, eu tive um problema que eu tive que trocar um dos pneus porque não trocar, mas um dos pneus que eu acabei não trocando furou. Eu tive que pedir para consertar. Assim que eu comprei também, eu não tive nenhuma informação eu não perguntei, na época eu não tinha experiência com isso também. Não perguntei sobre os cuidados que ele tinha com o carro. Ele até falou que esse carro era usado só como substituto, que eles tinham outros carros lá, então esse carro ficava meio parado. Só que eu não percebi, por exemplo, o óleo. O óleo do veículo, do motor, estava muito baixo mesmo. Eu tive que completar o óleo. A água estava quase sem água, também tive que colocar água. Além de estar quase sem água, o reservatório da água estava rachado, um pouco rachado, tive que trocar também. Tive que fazer um serviço no radiador. Então já foi uma experiência assim bem difícil. Acabei aprendendo um pouco com isso. E no segundo carro que eu fui comprar, eu já queria um carro um pouco mais novo. Fui olhar na loja, me encantei por um carro, principalmente por causa da cor, que era o carro azul, que era a cor que eu já estava buscando. Testei o carro, tudo ok, alguns probleminhas, obviamente a gente consegue perceber facilmente. Um dos vídeos não estava baixando, a trava não estava travando uma das portas. Isso a gente põe na negociação para poder consertar, ou a loja conserta antes de nos vender, ou ela dá um desconto para a gente conseguir fazer esse conserto em alguma oficina. Eles decidiram por eles mesmos ajeitarem antes de me vender. E até aí eu olhei óleo, eles tinham algumas informações que eles me passaram e o carro parecia estar todo ok, pintura ok, e, e foi isso. Acabei comprando o carro por um valor, a média, estava na média, não estava nem tão abaixo do valor praticado no mercado, até porque algumas pessoas que vendiam particular estavam vendendo até mais barato. Só que particular eu já não tive uma boa experiência, fiquei com medo porque particular a gente não recebe nenhuma garantia. Acabei comprando e depois de um tempo eu descobri que o carro já tinha tido gás e foi retirado. Descobri que o carro já tinha sido batido. Todo mundo que via e olhava a cor da porta dava para perceber que era um pouco diferente a porta do motorista, né? Era um pouco diferente das outras portas
Então aquela porta já tinha sido pintada e olhando bem mais de perto, abaixo da porta, onde fica meio que a separação entre a porta e a base ali do carro, dava para ver que tinha um amassado. E também dava para ver que tinha uma parte um pouquinho levantada, com a parte branca por dentro. Então o pessoal dizia que aquilo era massa que colocavam após batida. Também algumas peças por dentro do capô que eu não conhecia, não eram as originais, já tinham sido trocadas, então não sei se o impacto tinha sido muito grande ou não. E até aí, ok, eu até avisei pro vendedor e tudo mais, o que tinha acontecido. Ele veio falando que também não sabia que o carro tinha sido batido, não sabia que o carro já tinha tido gás, sendo que o gás é bem fácil de identificar. Eu não identifiquei porque eu não tinha experiência, mas se você olhar na parte do porta-mala e levantar aquela coberta que fica no porta-mala, você consegue ver que fizeram adaptações para colocar o gás e depois removeram. E também as pessoas que olhavam no motor do veículo, se você olhar no motor do veículo, o motor tinha alguns parafusos, dava para ver que não eram originais, bem em cima do motor, então como se tivesse sido perfurado para colocar alguma coisa. E realmente eles fazem isso quando eles instalam gás, que é bem naquela parte preta, meio que de plástico que fica em cima do motor, eles fazem algumas perfurações ali. Eu não sabia identificar isso. Uma vez que eu levei ele na oficina mecânica para outro problema, o mecânico me perguntou: esse carro tem gás ou já teve? E eu falei: não sei. E ele falou: eu acho que esse carro já teve gás. E por curiosidade eu fui dar uma olhada na internet. Eu até paguei um sisteminha que verifica essas informações, né? Eu paguei R$ 29, eu acho, só para tirar essa dúvida. E realmente lá confirmou que tinha tido gás. Tinha até as fotos da vistoria que eles fizeram para instalar e para retirar o gás. Então é algo que eu acabei aprendendo. E a gente sabe que carro com gás normalmente é mais barato. Então eles possivelmente pegaram aquele carro bem barato. Não sei se eles mandaram tirar o gás e venderam mais caro. Mas acabou que ficou por isso. O carro estava rodando ok, não tive problema nenhum depois disso. E depois me veio uma nova, como que eu posso dizer, um novo interesse em um carro mais alto. Acabei me interessando pelo EcoSport novamente, só que mais novo. Procurei bastante, não achei nenhuma loja. Também me interessei pela SX, acabei procurando bastante, mas não achei nenhuma em um preço interessante. E também alguns locais que eu ia, que eu mostrava o meu carro, quando eles percebiam que já tinha tido uma batida, a pintura da porta do motorista era um pouquinho diferente, já tinha tido gás, eles baixavam demais o preço, então não compensava muito para mim. Tipo, o valor normal do veículo era 50 mil, vamos supor, eles só queriam dar 40 mil. Eu acabei achando um local que ainda conseguia dar 45 mil no meu veículo. Eu achei interessante, eu testei e nessa época eu estava atrás do carro mais alto. Acabei gostando de uma TR4 automática e fiz os testes. Nos testes eu percebi que ela estava com uma vibração muito grande no capô. Eu reclamei disso. Também a luz da injeção estava acendendo, também reclamei disso. Eles ajeitaram isso, o capô era só a questão de umas borrachas que ficavam lá na frente, não estavam muito boas. Em relação à injeção, eu tive que ir mais uma vez na loja para eles consertarem e eles acabaram trocando. Eu não lembro se foram os cabos, estava trocando os cabos, alguns os cabos de vela, eu acho, e acabou resolvendo lá. E até aí, ok. Eu comprei esse veículo no dia 5 de maio desse ano, 2025. E essas lojas, eu não comprei em concessionária mesmo, eles costumam dar 3 meses de garantia apenas. E normalmente, pelo menos aqui, em Fortaleza, no Ceará também, em outras lojas que eu fui, eles só dão esses 3 meses de garantia para motor e caixa de marcha. Que é até uma coisa que a gente tem que se atentar,
a gente tem que cobrar por garantia de mais coisas. Porque normalmente a gente não consegue identificar outros problemas. E a gente não quer comprar um carro que já venha com um problema que a gente não conheça, né? Só motor e caixa de marcha são partes muito importantes do carro. Com certeza é uma parte que gastaria muito se não tivesse garantia. Mas normalmente eles não vão vender um carro com motor e caixa de marcha com problema, eu suponho. E ok, comprei o veículo, olhei óleo, eles me passaram várias notas de revisões que o carro fez, serviços de alinhamento, balanceamento e tudo mais. E ok, com um mês e meio eu rodo pouco nele, aqui em Fortaleza eu rodo pouquíssimo, mais quando eu vou pra minha cidade natal, e normalmente é questão de 50, 60 quilômetros, eu vou aos finais de semana, às vezes eu nem vou também. Então eu rodei pouquíssimo. Com um mês o carro começou a bater a suspensão traseira. Eu não poderia reclamar, porque a garantia era só motor e caixa de marcha. E eu fui atrás de resolver. Gastei uns R$ 1.500 para ajeitar toda a parte de suspensão traseira. Ainda não ficou 100%, porque ainda dá para sentir umas batidas quando passa por algum buraco, até buracos não muito profundos. Dá para sentir uma batida ainda na traseira, mas melhorou muito, porque antigamente parecia que o carro estava totalmente frouxo e agora está bem melhor. E ok, esse problema foi parcialmente resolvido. Com 2 meses começou a aparecer uma batida no freio. A gente não sabe se dianteiro, traseiro. Eu acho que é até um problema comum que eu já vi no YouTube, em outros canais, problemas no freio da TR4. Levei algumas oficinas, pediram para trocar as pastilhas, troquei as pastilhas. 2 dias depois o problema voltou, levei em outra oficina, acocharam as pinças do freio lá. O problema se resolveu, mas com 1 dia e meio, 2 dias voltou de novo a acontecer. Então, tem gente que fica dizendo que o problema é no disco, tem gente que fica dizendo que o problema é nessas pinças do freio, nos parafusos que seguram essas pinças. Eu ainda não encontrei alguém que me dê a garantia de que o problema vai ser solucionado, infelizmente. E é algo que, como eu não rodava muito no carro, eu não creio que tenha sido o meu uso que tenha acarretado nesse problema. Até porque na cidade, em asfalto, o freio não faz muito barulho. Mas se você andar em calçamento, estrada com pedra, você escuta. E recentemente me veio uma curiosidade, começou a aparecer uns vídeos no Instagram para mim relacionados à troca de óleo de motor e de câmbio. Como era carro automático, tem que fazer a troca do óleo do câmbio. Não tinha nenhum daqueles adesivos que fica no para-brisa, informando a troca do óleo nem do motor e nem do câmbio. Então eu fui num local aqui que eles trabalham especificamente com essa questão de troca de óleo de tudo, motor, câmbio, diferencial, hidráulico e muitas coisas. Então lá eles fizeram os testes, o óleo do motor estava muito baixo, que é algo que eu tinha, quando eu estava olhando no começo, com 1 mês, 2 meses, ele não estava baixando, mas já agora com 3 meses e meio para 4 meses, já estava bem baixo, no nível bem baixo. E em relação ao óleo do câmbio, quando eles testaram lá, eles falaram que esse óleo do câmbio aqui, cara, possivelmente nunca foi trocado. Tava muito, muito escuro, tava parecendo café, assim, a coloração dele. Eles fazem um teste lá com a maquininha para dizer se ainda tem aditivos ou coisas que são essenciais para o funcionamento do câmbio. Estava em 0%. Eles me mostraram que um óleo novo fica em 100% esse teste. Até aí ok, mais um problema para ter que resolver. Troquei todo o óleo do câmbio, todo o óleo do motor. Tinha que trocar os filtros, porque não adianta só trocar o óleo e os filtros continuarem antigos. Trocaram os filtros. Mão de obra, serviço, material, óleo e os produtos, os filtros.
com os descontos ficou em torno de 1.400. Então eu já tenho gastado um valor bem alto com esse carro, que são coisas que são problemas que não envolviam motor e caixa de marcha, como eu falei, que são as únicas coisas que eles dão garantia. Já passou da garantia também. Então a dica que eu dou é, quando você for comprar um veículo, você deva levar alguém que conhece, um mecânico. Tem também os peritos agora, né, que eles fazem a perícia dos veículos. Vale muito a pena pagar, eu tenho certeza disso, porque se eu tivesse mandado fazer a perícia nesses 2 últimos carros que eu comprei, eu possivelmente não teria fechado a compra, porque eu acabei gastando muito depois da compra do veículo. Então era melhor eu ter comprado um carro um pouco mais caro, mas que não fosse me dar as dores de cabeça que os que eu comprei me deram. Em relação a um problema que eu tive na compra de um carro com meu pai, que foi um carro para ele, o veículo estava com o motor adulterado, que é algo que a gente não consegue identificar. O mecânico também não conseguiria identificar, porque para ele o motor estaria ok e a adulteração estava apenas no número. O mecânico eu creio que ele não verifica isso quando a gente chama um mecânico para avaliar um carro. Ele olha só se o funcionamento está ok, o funcionamento estava ok. E estamos até hoje tentando resolver esse problema, não querendo generalizar essas lojinhas, porque tem muitas lojas que vendem carro de boa fé, de boa qualidade, mas muitos acabam fazendo isso, comprando carro batido, carro com gás, e eles compram isso muito barato para poder vender mais caro e lucrar. Eles acabam fazendo isso de má fé, e nessa situação que ocorreu com meu pai está até hoje tentando ou ressarcir o dinheiro ou que o dono da loja troque o motor. Então eles acabam aplicando esse tipo de golpe. A gente fica à mercê, porque só a justiça vai resolver isso, infelizmente. A gente já até conversou com o advogado e a gente meio que descobriu que isso é um tipo de processo que vai levar anos e anos para ser resolvido. Meu pai ficou sem carro, porque quando ele foi fazer a vistoria o carro já ficou apreendido, já ficou com problema lá na polícia. Isso foi um choque muito grande para ele. Então eu creio que você tem que analisar muito bem tanto a parte mecânica quanto o histórico do veículo, porque nesse caso do carro do meu pai, o veículo estava com 5 anos de licenciamento atrasado. Ou seja, a pessoa que era o ex-dono do carro já sabia que tinha esse problema e de má fé passou para frente para essa loja também passou para frente. A loja não está querendo resolver, dizendo que a culpa é do ex-dono. O ex-dono falou que a gente tem que se resolver com a loja, então fica esse impasse, a gente não sabe o que fazer. Então, muita cautela ao comprar o carro, muita paciência também, não comprar no impulso, porque problemas mecânicos dão muita dor de cabeça se você não conhecer. E também essas questões mais burocráticas de documentação dá muito mais dor de cabeça ainda. Além do dinheiro que meu pai já perdeu, ele teve que perder tempo indo em delegacia várias vezes, tendo que procurar um pátio, uma oficina para deixar esse carro para poder trocar o motor. E a gente não sabe o que fazer nessa situação. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Ficou um pouco longo. Procurem um mecânico, um perito, ou pesquisem bastante, aprendam a testar os veículos, testar câmbio ou coisa do tipo. Vocês podem utilizar até o YouTube para isso, ou comprem uma concessionária de confiança, um vendedor de confiança, porque lá eles vão realmente dar uma garantia justa do carro por completo, e não só motor e caixa de marcha, coisa do tipo. E é isso. Espero que tenham gostado. Até mais.